1 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 13. Diz assim o texto da palavra do nosso, a palavra do nosso Deus. Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falem contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu, uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Amém. Meus irmãos, esse texto da palavra do nosso Deus nos chama a atenção para a realidade espiritual. A Bíblia toda nos chama a atenção para a realidade espiritual. Mas esse é um texto específico que nos mostra que existe algo acontecendo além daquilo que os nossos olhos são capazes de acessar. Existe um mundo que nós não temos acesso a ele. Um dia alguém me perguntou, sempre alguém pergunta se eu acredito em vida fora da Terra. Pastor, o senhor acredita em vida em outro planeta? E eu sempre respondo a mesma coisa. Qual é a minha resposta? Sim. Eu acredito em vida fora da Terra. Porque se eu não acreditasse em vida fora da Terra, eu não acreditaria em anjos e demônios. Eu não acreditaria em Deus. Não é verdade? Agora, se tem um outro planeta, alguns irmãos acham que pode ter uma outra vida, Deus pode ter preparado um outro lugar para outros seres. Eu tenho muita dificuldade de entender dessa forma, outras criaturas que não sejam anjos, demônios e o próprio Deus. Mas se já existem anjos e demônios, já tem muita coisa para pensar a respeito disso. Por exemplo, existe uma teologia angelical que ela é muito complexa. A Bíblia diz que os anjos estão a serviço da igreja. Como é que anjo está a serviço nosso? Alguém já viu? Não levanta a mão, hein? Você já viu um anjo fazendo algo, parando um carro para você atravessar a faixa? A gente não consegue ver o trabalho dos anjos. E demônios? Pouca gente já teve uma experiência. Em alguns lugares, eu lembro de um senhorzinho que fez profissão de fé e ele frequentava uma igreja que eu não vou dizer o nome. E ele ia nessa igreja e sempre tinha um demônio lá, o pastor mandando o demônio embora. Todo domingo o pastor mandava o demônio embora. Até que um dia esse senhorzinho, muito simples, ele começou a congregar na nossa igreja e o conselho reunido para recebê-lo perguntou: mas por que o senhor está mudando para a nossa igreja? Ele falou: não, porque eu era de uma outra igreja que toda vez que eu ia lá, todo domingo o demônio estava lá. Aí eu falei: pô, mas eu não quero ficar vindo aqui, se o demônio vem todo domingo. Se o demônio volta aqui todo domingo é porque está gostando aqui. E foi muito interessante essa resposta dele. Alguns lugares eles têm, o demônio aparece mais. Na igreja presbiteriana, eu nunca, estou há 20 anos no ministério e foram raras as vezes que eu vi uma manifestação muito clara de alguém com demônio. Eu já vi um bêbado entrando, tropeçando nas cadeiras, derrubando tudo e era só bêbado. Mas a gente sabe que existe possessão demoníaca, porque a Bíblia fala de demônios. Então existem anjos, existem demônios, existe uma atuação deles a todo momento. A Bíblia vai dizer que o diabo está ao nosso derredor. Então, certamente nesse lugar tem anjos hoje, amém? Tem anjo aqui, gente? É muito provável. Tem demônio?
Não, pastor, demônio não. Tem demônio. Então eles estão aqui o tempo todo, né? E em todo lugar. Nós não conseguimos vê-los, mas eles fazem parte de uma realidade que, se você acredita em Deus, você vai acreditar também neles, porque quem fala deles é a Bíblia, quem fala deles é o próprio Jesus. Jesus expulsa demônios. Jesus, ele nos apresenta, não só ele, mas a Bíblia toda nos apresenta essa realidade espiritual que a gente não pode negá-la. E a Bíblia não a nega, e nós também precisamos ir no mesmo caminho. E também é verdade que não são só os demônios que estão aí tentando complicar a vida dos crentes, né? A Bíblia vai nos mostrar que o mundo também tenta complicar muito a nossa vida. Não é fácil viver como crente nessa sociedade. As crianças que amam a Jesus, elas pagam um preço por amar a Jesus na sua escola, com seus amiguinhos. Os adolescentes talvez seja o grupo mais bombardeado na escola, porque você começa a estudar alguns assuntos na ciência, em outras matérias, e os nossos adolescentes, eles são massacrados muitas vezes na escola pelo que eles acreditam, né? Por aquilo que eles aprenderam à luz da palavra. E nós adultos também, nós sabemos que é muito desconfortável, no nosso trabalho ou na universidade, em vários lugares, a gente colocar os nossos posicionamentos e você ter sempre alguém contra-atacando aquilo que a gente acredita. Então, nós percebemos que existe não só uma realidade espiritual com anjos e demônios, mas existe também uma realidade social que tenta complicar a nossa caminhada cristã. E esse texto está falando disso. 1 Pedro fala disso. 1 Pedro fala de uma igreja que não encontra lugar nessa terra, porque essa terra ela não está organizada para receber o povo de Deus. A Bíblia vai dizer que o mundo jaz no maligno. O mundo, ele é um mundo que a palavra de Deus, a verdade de Cristo, é muito desconfortável para o mundo. E por isso, naquele momento em que Pedro está escrevendo, a igreja passa por uma perseguição ferrenha. A igreja vive momentos difíceis. E a igreja ali precisa ter uma fé resistente. Por isso que nós já trabalhamos há 2 domingos sobre esse tema. Quando nasce uma fé resistente? A fé resistente nasce quando nós entendemos a nossa identidade, somos salvos por Jesus Cristo, quando somos impactados pela misericórdia, quando a nossa perspectiva é transformada. A gente acredita em Deus, a gente acredita na vida eterna, então a nossa perspectiva foi transformada. E vimos também que essa fé que nasceu um dia, essa fé resistente, ela precisa ser desenvolvida. E ela é desenvolvida pelo poder do Espírito Santo, através de uma santificação precisa e através também do exercício do amor. É assim que a nossa fé resistente se desenvolve. E aprendemos também, no domingo passado, a identidade de quem tem uma fé resistente. Esse indivíduo que busca essa fé resistente, ele se torna uma pedra viva sobre a grande rocha que é Jesus Cristo. Ele pertence à família de Deus, por isso ele é real, ele faz parte da realeza, mas ele foi chamado para ser servos. Hoje pela manhã nós aprendemos que uma fé resistente, ela produz um aperfeiçoamento nos relacionamentos. E aí nós falamos hoje de manhã que todos precisam ter um comportamento adequado, que glorifica a Deus em todas as relações. Não pagando o mal com o mal, não provocando injúria, não falando mal do outro. Ou seja, quando eu busco uma fé resistente, isso afeta todos os meus relacionamentos. E aí nós tratamos também, porque Pedro trata no texto anterior, sobre o relacionamento familiar entre marido e mulher. O homem precisa amar a sua esposa, tratá-la com dignidade, tratá-la com reverência, vimos isso hoje de manhã. As mulheres também precisam entender que seus maridos são homens usados por Deus num processo de liderança da casa. Então, depois você pode assistir a gravação desse texto, mas isso mostra claramente que uma família, para ser saudável, ela não tem empoderamento de gênero. Não há empoderamento feminino e nem empoderamento masculino, há o empoderamento de Deus. O único que tem poder na casa é Deus, os outros são servos. E servos chamados para servir a Deus, mas servos também chamados para servir uns aos outros. Porque a mesma Bíblia que diz que a mulher precisa entender a liderança do marido, e a palavra submissão que é tão prejudicada, a mesma Bíblia que diz que a mulher precisa entender a liderança do marido na casa, é a Bíblia que diz que o marido tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja e morreu por ela. Toda mulher quer ser amada dessa forma. Então, nós maridos devemos fazer a nossa parte, e as mulheres também fazer a parte delas, né? E aí a gente vai entender que, resumindo, é um servindo ao outro. Ninguém tem que sair como Senhor nessa relação. O único Senhor é Jesus Cristo. Tratamos disso hoje de manhã. Então,
quando olhamos até aqui, até o capítulo 3, verso 13, o verso 12, a gente percebe que o apóstolo Pedro está tratando sobre os princípios elementares de alguém que vive e convive entre seus irmãos de fé. Mas agora Pedro vai começar a falar como nós devemos reagir diante desse mundo complicado, diante de uma realidade espiritual complicada, como nós devemos reagir diante de uma sociedade que é perversa, muitas vezes, não todos da sociedade, mas um mundo que conspira contra a nossa fé. Por isso, o que a gente vai pensar hoje à noite é sobre uma fé resistente em um mundo que é mau. O mundo é mau. O mundo é mau porque não só a Bíblia diz que é mau, mas a gente percebe que o mundo é um mundo desigual, o mundo é um mundo cruel. Tem muita gente agora querendo um pedacinho de pão para comer e não tem. Tem muita gente agora com muita sede e não tem. Tem muita gente agora com depressão, tem muita gente agora com uma ansiedade descontrolada, tem gente agora mergulhado no álcool, tem gente agora injetando drogas. Então nós sabemos que o mundo ele vive um caos. Tem gente agora sofrendo um vazio profundo, né? Então, diante de tudo isso, nós temos que ter uma reação, e esse texto vai nos ensinar como devemos reagir diante de um mundo que é mau. A primeira coisa que Pedro nos mostra é que devemos reagir com bondade. Bondade. Crente tem que ser gente boa. Crente tem que ser gente boa. Antes de qualquer coisa, você precisa ser uma pessoa legal. Pessoa legal. Lá no seu trabalho, quando alguém falar o seu nome, quem é o fulano? Gente boa. Gente boa. Bondade, marcados pela bondade. Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Quem vai maltratar você se você for uma boa pessoa? Quando vivemos o Evangelho, gente, nós não nos tornamos pessoas insuportáveis. O Evangelho não pode tornar você uma pessoa intransigente. O Evangelho não pode tornar você uma pessoa arrogante. O Evangelho não pode tornar você uma pessoa soberba. O Evangelho não pode tornar você uma pessoa que ninguém suporta. O Evangelho tem que tornar você mais doce do que o mel. O Evangelho tem que tornar você uma pessoa super agradável. Então, o crente precisa ser agradável. O crente não pode ser uma pessoa ranzinza. O crente não pode ser alguém que sempre está mal-humorado. Isso mostra que tem algum problema na fé. Não é que você não possa ser tímido, mas tem até tímido consegue ser educado e gente boa. Porque às vezes a gente fala que o tímido, tem tímido que é um doce. Nós fomos chamados para espalhar o bom perfume de Cristo. Sabe quando passa alguém perto de você com perfume azedo? Você fala, gente, que mistura de perfume com suor. Não é um bom perfume, esse perfume mas quando passa alguém com um perfume cheiroso, bom, com aroma agradável, você nota a diferença. A Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo. A gente tem que cheirar bem não só fisicamente, também faz bem, mas a gente tem que cheirar bem na nossa espiritualidade, na nossa maneira de ser. As pessoas têm que entender, quando nós chegamos, que chegou uma pessoa que é gente boa. A prática do bem inibe a maldade, é o que o texto está nos dizendo. Ora, que ninguém vos maltrate por vocês serem maus, mas por vocês serem bons. E aí é o que Pedro vai dizer no verso 14. Mas mesmo que vocês sejam boas pessoas, pessoas bondosas, se nessas condições vocês forem maltratados, vocês sofram injustiça por causa disso, bem-aventurados sois. Muito melhor você sofrer por ser uma pessoa humilde, uma pessoa compassiva, misericordiosa, perdoadora, bondosa. Muito melhor você sofrer por isso do que você sofrer como uma pessoa arrogante. Pedro vai dizer, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados quando alguém tenta prejudicar a sua vida, enquanto você está tentando fazer o bem. O crente precisa ter alegria quando sofre por injustiça. Sabe quando você faz uma coisa boa e às vezes quem recebeu aquilo que você fez interpreta como sendo mal, como sendo ruim? Porque a gente vive num mundo onde as interpretações são muito complexas. De repente você faz uma ação e no seu coração existia só bondade naquela ação. Mas quem está vendo você executar aquela ação pode interpretar com maldade. Pode dizer, lá, não está fazendo isso à toa. Com certeza ela está fazendo isso porque a intenção dela é essa e ela quer chegar aqui.
Ela quer chegar aqui, ela quer puxar o tapete do patrão. É por isso que ela está, sabe? E aí, bom, se ela está querendo puxar o tapete do patrão, mas eu também quero a vaga do patrão, então eu vou começar a fazer mal a essa pessoa. E você só fez o bem, você não tinha intenção nenhuma de puxar tapete de ninguém. Vivemos num mundo onde as pessoas, elas divagam, né, nas suas elucubrações, nas suas interpretações malucas, mas nós precisamos manter o nosso comportamento como aqueles que produzem a justiça, produzem a bondade. Não fiquem com medo quando alguém ameaçar você, se você está fazendo tudo com um bom coração e fazendo tudo para glorificar a Deus, não fique alarmado. Aí o verso 17, pulando do verso 14 para o 17, depois a gente volta no 15 e 16. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o que é mal. Não tem coisa pior do que você sofrer porque fez o mal. Não tem coisa pior. Mas quando você sofre porque faz o bem, no seu coração, apesar da dor, né, por estar sofrendo, mas no seu coração você tem paz. O crente, ele precisa ter essa paz, ele precisa ter convicção de que as suas ações, elas são ações para a glória de Deus, para a vontade de Deus, para o benefício do reino de Deus. Pois também Cristo morreu. E aí o verso 18 vai dizer: Jesus Cristo fez mal a alguém? A quem Jesus fez mal? Olha na Bíblia aí, cita uma, duas pessoas que Jesus fez o mal para elas. Ninguém. Jesus só fez o bem. Jesus só amou. Jesus só espalhou bondade. Ah, mas Jesus confrontou muita gente. Confrontou gente mal. Gente que vivia deturpando a espiritualidade, gente que vivia estabelecendo um padrão que não era bíblico, que não era divino para a religiosidade da época. Essas pessoas Jesus confrontou, mas você tem um Jesus que, quando ele encontrava com um aleijado, mendigo, ele transformava a realidade daquele sujeito, porque sabia do seu sofrimento. Quando ele encontrava pessoas sofrendo, ele intervinha poderosamente na vida dessas pessoas. Jesus só fez o bem. E onde Jesus terminou? Numa cruz. Numa cruz. Então, o que o texto está nos dizendo é que nós temos Jesus como referência. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo morrendo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. A expiação de Cristo é a nossa referência. Ele é o justo que sofre pelos injustos. E nós não estamos aqui no mundo para vivermos numa relação de justiça e justiça. Eu só sou justo com quem é justo comigo. Não, nós somos justos quando as pessoas são justas conosco e quando elas também são injustas. Nós não podemos nos contaminar. Você precisa lembrar, lá do primeiro capítulo de Pedro, que nós temos agora uma nova identidade. Nós somos filhos de Deus. Capítulo 2, nós somos reais, pertencemos à realeza. E no capítulo 2, o próprio Pedro vai falar que o padrão de santidade para nós é o próprio Deus. Sede santos porque eu sou santo. Então a gente não faz o que quer, a gente não revida como quer, a gente paga o mal com o bem, a gente trata com amor as pessoas que nos ofendem. Aí você fala: pastor, mas eu não consigo. Eu respondo para você: nem eu. Por isso que Deus derramou quem? O Espírito Santo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ele vem para quê? Para nos dar poder, para nos capacitar, para sermos testemunhas. A ideia é essa, para termos condições de viver esse padrão que Deus está estabelecendo. Por isso nós precisamos ter intimidade com o Espírito Santo. Meus irmãos, se nós queremos ter uma fé resistente no mundo mal, a gente precisa reagir sempre com bondade, refreando a nossa língua do mal, como diz o texto anterior, o versículo 10, não pagando o mal com o mal, como diz o verso 9, e também buscando a paz com todos, como diz o verso 11. Isso é reagir com bondade. Mas nós também aprendemos que uma fé resistente em um mundo mal, ela expõe o amor. Expõe o amor. E aí o verso 15 vai dizer: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós.
Nós acreditamos que Jesus Cristo transformou profundamente a nossa vida. É verdade? Amém? Pronto. Nossa vida não tinha sentido e agora tem. A nossa vida era tomada por angústia e agora nós temos paz. A nossa vida era tomada por medo e agora nós temos segurança. A nossa vida era tomada por pavor, agora nós temos a proteção de Deus. A nossa vida era uma vida perdida, agora nós nos sentimos achados e guardados por Deus. A nossa vida era uma vida nas trevas e agora nós vivemos na luz. Ou seja, Jesus transformou tudo na nossa realidade. Se Jesus transformou tudo na nossa realidade, eu acredito que isso aconteceu na minha vida, isso foi poderoso para mim, eu preciso argumentar bem esse processo. Eu preciso saber explicar para as outras pessoas o que aconteceu comigo. Eu preciso ter condições de expor aos outros por que eu creio na palavra de Deus. Tem muita gente se acomodando em dizer, não, eu acredito na Bíblia pela fé. E é pela fé mesmo que a gente acredita. Mas tem gente que usa esse argumento para não estudar a Bíblia. A Bíblia fala da criação. E aí você vai encontrar uma pessoa que não acredita na criação. E vocês não têm a oportunidade de conversar sobre se Deus criou, se Deus não criou, porque você não estuda a respeito da criação. Você não lê a respeito da criação, e não só a Bíblia, mas outros textos que vão falar sobre isso, que vão te dar consistência para argumentar aquilo que você acredita. Nós precisamos ter uma fé consistente, porque se a palavra de Deus é a verdade, se a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática, não existe nenhuma outra ciência ou nenhum outro conhecimento capaz de contradizê-lo. Me lembro quando fui fazer psicologia, estudar psicologia, um pastor muito amigo meu disse para mim assim, rapaz, não mexe com esse negócio de psicologia, isso vai embaralhar sua fé, isso vai complicar a sua caminhada com Deus. Eu falei para esse pastor muito amigo, eu disse, mas se a minha fé não resiste a um curso de psicologia, ela é muito fraca. Ela é uma fé muito sensível, muito sensível. E é impressionante o quanto que, pelo contrário, um curso de psicologia, assim como qualquer outro curso que você for fazer, ele tende a fortalecer a sua fé, porque você percebe que a sua fé está muito além de tudo aquilo que essa ciência, ciência humana, filosófica, sociológica, psicológica, consegue explicar da existência humana. Os preceitos bíblicos, eles são muito mais profundos. Me lembro quando conversei com o coordenador sobre a possibilidade de fazer a minha monografia, mostrando para ele que vários princípios da psicanálise de Freud, a Bíblia já tinha falado há muito tempo. Por exemplo, Freud desenvolveu a teoria do narcisismo do homem, que o homem é um narcisista por natureza. E aí eu disse para esse professor, eu falei, professor, mas lá em Gênesis 3, hoje tratamos desse texto de manhã, Gênesis 3,16, Deus já fala que o desejo que o homem vai dominar a mulher, o seu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Está lá em Gênesis 3,16. O narcisismo masculino nasceu lá. Então a Bíblia já havia dito sobre isso. Tem uma outra teoria da psicanálise que diz que a criança é um perverso polimórfico, é um perverso em todas as suas formas. O Freud falava que existe uma perversão na criança. Eu disse, mas Davi já tinha dito que eu nasci na iniquidade e em pecado concebeu minha mãe. Então a psicologia, quando acerta, é porque a Bíblia já tinha dito. A Bíblia já tinha dito. Então nós precisamos ter tranquilidade nas Sagradas Escrituras, porque isso é palavra de Deus para nós. Se é palavra de Deus para nós, é superior a qualquer conhecimento humano. Aí nós vamos desprezar o conhecimento humano? Não. Nós vamos utilizar o próprio conhecimento humano para mostrar para as pessoas que estão vivendo na busca desse conhecimento que a Bíblia tem muito mais fundamento. Muito mais fundamento. Por isso que Pedro vem dizer no versículo 15, nós precisamos estar preparados para responder a todos aqueles que pediram o quê? Razão, explicação lógica da esperança que há em vós. Então nós não podemos ter com o mundo um ar de confronto. A gente não tem que estar preparado para... A questão aqui não é ficar num clima bélico, sempre querendo brigar com o mundo, não. Até porque, olha o que ele diz no versículo 16, fazendo isso, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Olha que interessante, primeiro,
eu santifico a Cristo. O que é santificar a Cristo? É entender que Cristo é o Senhor da minha vida, eu não vou abrir mão de nada do que Ele fala. Tudo que Cristo estabeleceu, eu creio, eu não abro mão disso, porque Ele é o meu Senhor, meu Quírios. Depois que eu estabeleci Cristo como meu Senhor, eu o santifiquei, eu o separei, aí sim eu estou preparado para dar razão a todo aquele que pedir a respeito da esperança que há em mim. Mas eu não posso fazer isso com espírito bélico, eu tenho que fazer isso com mansidão, com doçura, porque mesmo que a pessoa discorde de mim, ou ela não comungue com o mesmo tema que eu, mas que ela veja que isso não me tira doçura, isso não impede que eu seja uma pessoa boa, porque isso é que vai envergonhá-la, isso é que vai envergonhar aqueles que difamam você. E o que envergonha essas pessoas? O seu bom procedimento em Cristo. Precisamos ser marcados como testemunhas fiéis de Jesus, preparados para responder a todos aqueles que pedem a explicação a respeito da esperança que nós temos. Terceiro e último lugar, uma fé resistente em um mundo mau, ela precisa reagir com bondade, ela precisa expor o amor, e expor muitas vezes significa explicar a respeito daquilo que você crê, mas ela também precisa ser desenvolvida a partir do batismo. Olha que interessante, estão cientes de que são separados. Essa é a ideia. Todos aqueles que têm uma fé em Cristo Jesus e querem que essa fé seja resistente no mundo mau, eles precisam entender que são separados, somos batizados. Pedro vai tratar a questão do batismo aqui. Por quê? Porque ele precisa deixar claro que, mesmo estando no mundo, nós não pertencemos ao mundo, porque nós fomos batizados, e o batismo significa separação. Nós não podemos comungar com o mundo. E aí, antes de entrar nesse tema específico do batismo, nós temos aqui um texto, um versículo que ele é pequeno, mas é um dos versículos mais complicados da Bíblia. Como eu falei hoje de manhã, que quando você vai expor um texto, um livro da Bíblia, não tem como você fugir dos versículos complicados. E aqui nós temos outro versículo complexo, que é o 19, que Pedro vai falar que Jesus Cristo, termina o verso 18 falando que Jesus morreu, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. O que Pedro está querendo dizer com isso? Alguns teólogos se debruçaram para tentar encontrar a resposta para essa pergunta, e o conforto ao meu coração vem quando eu descubro que eles não concordaram entre eles. Então nós não temos obrigação nenhuma de concordar com nenhum deles, isso tira o peso das minhas costas, mas nós não vamos negligenciar algumas possibilidades. Gostou da minha saída, né, Valvi? Nós não vamos negligenciar algumas posições que foram colocadas. Por exemplo, que história é essa de Jesus ir pregar para espírito em prisão? Que história é essa? O nosso credo apostólico tem, que Jesus desceu ao... E é baseado nesse texto. Que Hades é esse? Que Hades é esse? Bom, Hades é uma palavra, se fosse traduzida hoje, para cemitério, lugar dos mortos. Isso é Hades. Mas aqui o texto está dizendo que Jesus desceu, Jesus foi, não é desceu, mas foi, e pregou aos espíritos em prisão. Clemente de Alexandria, no ano 200, ao interpretar esse texto, ele diz que Jesus foi ao inferno pregar a salvação para as almas que estão lá desde o dilúvio. É uma interpretação. Objeção a essa interpretação. Primeiro, a Bíblia não diz sobre aprisionamento de almas condenadas. A Bíblia não diz, você não vai encontrar outro texto. Deixa eu dar uma dica para vocês sobre regras de interpretação bíblica. Nunca defenda com veemência uma interpretação de um texto que não encontra respaldo em outros textos bíblicos, ok? Muito cuidado quando você se depara com um versículo e só trata desse assunto nesse versículo e você não encontra reforço em nenhum outro versículo.
muito perigoso você afirmar veementemente alguma coisa dessa forma. Por exemplo, tem só um versículo na Bíblia que fala que no céu não se casam nem se dão em casamento. Só tem um versículo na Bíblia que fala sobre esse assunto. Ah, mas tem um versículo que fala, então fala. Beleza, tem um versículo que fala, então fala. Mas você não tem reforço em nenhum outro. Cuidado, não defenda com muita veemência, né, quando você só tem um versículo para apoiar uma teologia ou uma doutrina. Bom, quando Clemente faz essa afirmação, ele só se apoia aqui. E mesmo assim, esse texto, quando fala espíritos, essa palavra aqui, espíritos, é uma palavra que se refere a seres que não têm físico, né, não têm corpo. Então, a primeira objeção, a Bíblia não fala em nenhum outro lugar que os crentes, que os incrédulos estão com as suas almas aprisionadas em algum lugar. E outra coisa, que também é uma objeção a essa interpretação de Clemente de Alexandria, é que não há conversão após a morte. Você não vai encontrar nenhum respaldo bíblico em nenhum outro texto a respeito da possibilidade de uma conversão após a morte. Um outro que interpreta esse texto é Russell Shedd, Dr. Russell Shedd, que muitos de nós tivemos a oportunidade de conhecer, morreu recentemente. Ele fala que antes da sua ressurreição, antes de ser ressurreto, Jesus tinha morrido, mas não tinha ressuscitado ainda. Ele desceu à prisão dos espíritos para anunciar sua vitória sobre a morte e o julgamento que foi autorizado a pronunciar sobre esses espíritos. Tais espíritos aprisionados não eram totalmente homens, mas provavelmente anjos que pecaram e, possuindo corpos humanos, coabitaram com mulheres e produziram a geração pré-diluviana, chamado Nefilins. Calma, você vai entender. A pregação de Jesus não era para que crescem e fossem salvos, mas para que manifestasse a vitória de Cristo, o vitorioso juiz dos povos. Então o Dr. Russell Shedd vai dizer assim, não, Jesus não foi pregar lá no inferno para o povo converter. Tem uma passagem lá em Gênesis 6,4, na geração pré-diluviana, que nós temos os gigantes que viviam na terra, que eles eram, de acordo com alguns teólogos, esses gigantes eram fruto da relação de mulheres com demônios. Olha que loucura esse negócio. O texto diz assim, ora, naquele tempo havia gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Então tem uma interpretação dizendo que aqui são seres angelicais caídos, tendo relação com mulheres, e aí nascendo esses gigantes. Essa interpretação é muito complexa e perigosa. Eu confesso que eu não tenho firmeza para interpretar dessa forma e não acho que foi isso que aconteceu. Tá? Chamar esses filhos dos homens aqui de anjos caídos, até porque a objeção a esse texto é que anjos não casam, anjos não dão em casamento, e você não vê lugar nenhum anjo tendo relação com qualquer outro ser. Então, a gente diz que tem a exegese, que é o estudo profundo do texto, e a forsogese. É quando você força para ser aquilo que você quer. Eu não concordo com a interpretação do Shedd, porque eu acho que ele usa um texto mais complicado para explicar o outro. Então, não dá para fazer essa conexão. Não concordo que sejam esses nefilins da geração pré-diluviana que Jesus foi lá pregar para eles. E a pregação não era para conversão, mas era para manifestar apenas o juízo de Deus. Então também descarta essa possibilidade. Não estou com Clemente, não estou com o Dr. Russell Shedd e estou com Kistemaker. Kistemaker vai dizer que Cristo passou pelo reino dos espíritos caídos e proclamou o seu triunfo sobre eles. A ideia de Kistemaker é que Jesus Cristo, depois que morre e antes de ressuscitar, ele declara a sua vitória sobre os espíritos caídos. E aí nós temos outras referências bíblicas que vão dar suporte para essa realidade espiritual. Efésios 6,12, por exemplo, vai dizer, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, e sim contra os principados e potestades. Estes são aqueles para os quais Jesus Cristo pregou nesse período pós-morte e antes da ressurreição. A nossa luta é contra eles, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Esses aqui são
Foi lá, nessa região que Jesus foi pregar para esses espíritos aprisionados. E quem diz que esses espíritos estão aprisionados? A própria Bíblia. Apocalipse, capítulo 20, verso 7, vai dizer que o próprio diabo está aprisionado. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás, então, será solto da sua prisão. Ou seja, se Satanás será solto, isso é indicativo de que ele está preso. A 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, vai dizer: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para juízo. Então, o Kistemacher vai argumentar, com outros teólogos, de que Jesus vai diante dessa realidade espiritual, pregar para esses anjos, não para que eles convertam, mas para manifestar sobre ele a sua vitória sobre a morte. Agora, mesmo abraçando essa possibilidade, isso não é uma interpretação sem questionamento. Então, quando você vai ler sobre o assunto, todos os teólogos eles fazem ressalvas, dizendo que pode ser que a interpretação dele não seja a mais adequada para o texto, porque é um texto muito complexo, ok? Explicando isso, nós vamos adiante, no versículo 20, quando Pedro diz: os quais, noutro tempo, foram desobedientes. Quais são esses? Esses espíritos. Quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, apenas 8 pessoas, foram salvos através da água. Esses espíritos, eles foram espíritos desobedientes. E aí, Pedro usa o exemplo de Noé, no tempo de Noé, quando Deus usou de longanimidade contra aquela geração. Os espíritos imundos, que Jesus vai tratar deles em Marcos capítulo 3, versículo 11, conduziam o povo para longe de Deus, embruteciam os corações e provocavam a ira do Senhor. Por isso que eu disse na introdução que existe uma realidade espiritual que se propõe atacar a igreja, se propõe distanciar as pessoas da verdade de Deus, e foi para esses que Jesus foi e pregou palavra de juízo. Mas o texto está fazendo uma referência aos dias de Noé, porque esses dias de Noé foram marcados por uma intensa perversidade na terra, uma perversidade que generalizou. Esse talvez foi o momento mais crítico da história humana, quando Deus olha para a raça humana e Deus diz: eu vou ter que exterminar a raça humana que eu criei. E Deus tira apenas uma família, Noé, seus filhos, sua esposa, seus filhos e suas noras. Deus fala para ele tirar, e Deus então destrói toda a terra com um dilúvio por causa da perversidade que havia inundado os corações dos homens. Deus aguardou pacientemente o arrependimento nos dias de Noé. A Bíblia vai dizer que nenhum daqueles homens da sua época se arrependeram. Somente 8, diz o texto, somente 8 pessoas entraram na arca. E aí, Pedro usa esse exemplo de Noé para falar sobre o batismo. Essa entrada figurava o batismo, versículo 21, na qual esse movimento de Deus com Noé, salvando a família dele dentro da arca, na qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Olha que interessante o paralelo. Assim como as águas do dilúvio limparam a terra, o batismo simboliza a limpeza no coração daquele que crê em Jesus Cristo. Assim como as águas do dilúvio separaram Noé e a sua família, o batismo nos separa para pertencermos à família de Cristo. O batismo é o símbolo do sacrifício de Cristo. O sangue do Cordeiro que nos purifica. O Cordeiro ressuscitou, diz o texto, e essa é a base da nossa fé. Assim como as águas limparam a terra da maldade, a água, que é símbolo do batismo, purifica também os nossos corações. E sabemos que não é a água em si, mas é o próprio Espírito Santo de Deus que nos purifica. E aí o texto termina com o versículo 22 dizendo: o qual, Jesus Cristo, depois de ir para o céu, está à destra de Deus,
ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Esse Jesus, que um dia nós cremos nele, que um dia nós fomos batizados, separados para sermos seu povo. Lembram? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Olha o que esse texto nos diz: que vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, agora vocês pertencem ao povo de Deus. Então, para esses, Deus entregou Jesus Cristo. E uma vez que nós cremos nesse Jesus, nós somos batizados. E uma vez que nós somos batizados, nós somos purificados. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. De todo pecado. E ao crer nesse Jesus, nós precisamos entender que Ele está acima dos anjos, acima das potestades, acima dos poderes. Ele governa sobre tudo e sobre todos. E se nós temos um Jesus que está acima de tudo e acima de todos, só nos resta um caminho: descansar no governo desse Deus. Você não precisa ter medo de demônios. Vocês não precisam ter medo da maldade aí fora. Vocês não precisam ter medo de tudo que está ao seu redor e que às vezes quer provocar insegurança ao seu coração. Porque o Jesus que nós cremos, Ele venceu a morte e Ele está assentado acima de tudo e acima de todos. Não tem poder maior do que o dele. Não tem anjo maior ou mais poderoso que ele. Não tem potestade mais poderosa que ele. Esse Cristo é o Cristo que está conosco para nos ajudar nas batalhas do dia a dia, na sociedade em que nós estamos inseridos nela. Tranquilize o seu coração. Nós, às vezes, nos sentimos abalados, desprotegidos, preocupados, angustiados, inseguros, num caos que vivemos. Um caos social, um caos econômico, um caos político. Isso, às vezes, tenta tirar a paz do nosso coração. O contexto que a igreja vivia na época de Pedro não era um contexto tão diferente do nosso. Provavelmente para a igreja era um contexto até pior, porque a igreja era perseguida. E Pedro está dizendo: não se preocupem, porque o Deus que nós cremos, Jesus Cristo, Ele ressuscitou dos mortos, e Ele está assentado no trono, e Ele reina sobre tudo e sobre todos. Cabe a nós apenas descansar no governo dEle. Eu quero concluir esse sermão dizendo para você que uma fé resistente no mundo mal é uma fé que crê no Cristo ressurreto. É uma fé que crê no Cristo que venceu a morte. E por crermos nesse Cristo, nós vamos reagir sempre com bondade. Você, como discípulo de Cristo, precisa ser uma pessoa marcada pela bondade, porque você foi batizado para ser diferente. Enquanto as pessoas têm uma tendência para a maldade, nós precisamos estar inclinados para praticar aquilo que é bom. É isso que o texto nos ensinou hoje à noite. Uma fé resistente no mundo mal é uma fé que expõe com clareza o amor. Não só uma exposição teórica, argumentativa, mas principalmente uma exposição através da prática. Nós precisamos testemunhar o nome de Cristo. Por quê? Porque nós fomos batizados, separados para vivermos assim, e não para comungar com os princípios que muitas vezes nessa sociedade vão contra a palavra do nosso Deus. E a nossa oração é para que o Espírito Santo de Deus nos ajude no processo de ser luz num mundo em trevas, pessoas bondosas num mundo mau, pessoas amorosas num mundo onde o ódio está se derramando através dos meios virtuais. Tem muita gente com raiva no Facebook, no Instagram. Tem muita gente brava. Um momento bélico, um momento tenso, por várias razões. Nós fomos chamados para derramar amor em todos os nossos meios de comunicação. Somos o povo do amor, o povo da bondade, o povo da paciência, o povo do perdão, o povo que se humilha para que Cristo seja exaltado através de nós. Que Deus nos capacite a viver assim. Amém? Vamos orar.
Querido Deus, muito obrigado pela fé que o Senhor mesmo plantou em nossos corações. Obrigado porque essa fé um dia nasceu, nos deu uma identidade, somos teus filhos, fomos impactados pela misericórdia do Senhor, isso transformou a nossa perspectiva de vida, sonhamos com uma vida eterna agora. Obrigado, Deus, porque o teu Santo Espírito nos orienta para desenvolvermos essa fé. Obrigado porque o teu Santo Espírito nos capacita para vivermos uma vida de santificação, de amor. Obrigado, Deus, porque temos Cristo como a rocha firme, que nos dá estabilidade para vivermos dia a dia aqui, como teus filhos, como servos do Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor cura os nossos relacionamentos. E obrigado, porque o teu Santo Espírito nos capacita também para viver num mundo tão complicado, num mundo, Deus, que está tão distante do Senhor. Que possamos, Pai, capacitados por Ti mesmo, termos uma vida marcada pela bondade, uma vida marcada pelo amor, porque fomos batizados, separados para isso, para vivermos sendo luz no mundo em trevas, para temperarmos, como diz o próprio Senhor Jesus Cristo, temperarmos com o sal, um mundo que está cada vez mais insosso, sem graça, sem vida. Que o Senhor nos ajude a dar esse tempero ao mundo, Pai. Que possamos ser pessoas doces, mansas, tementes a Ti, para a Tua honra e para a Tua glória, no nome de Jesus, amém.